Boa noite a todos. Estamos começando mais um Conversa das 10 e hoje nós temos mais um assunto interessantíssimo. Para alguns, a história serve como um retrovisor de um carro, onde você olha para trás para tentar avançar para frente. Para outros, a história é como um raio-x. Você só consegue compreender com profundidade a realidade se tiver uma visão mais profunda. E dependendo de como você compare a história, eu sei de uma coisa: ela é importante nesse momento. É importante para a gente entender algumas coisas que foram desenvolvidas lá atrás, compreender um pouco da nossa história hoje, compreender um pouco da nossa sociedade hoje, e eu posso até dizer, compreender um pouco da nossa fé, a fé que nós recebemos dos antepassados. Para isso, nós temos na nossa mesa hoje duas pessoas que nós admiramos bastante, somos próximos, somos amigos, e você com certeza vai sair daqui abençoado dessa conversa, desse bate-papo. Nós temos professor de história, o David, ele é especialista em história contemporânea, é professor da rede estadual, e o David também compõe, leciona, fazendo parte do grupo de professores do Seminário Teológico Batista Meritiense. David, muito obrigado por ter aceito aí o desafio, tá? E eu espero que você nos abençoe. Você pode aí dar uma boa noite pro pessoal? Dá um tchauzinho assim, isso. Abre o microfone. Não abriu o microfone não, abre aí. Oi, e Pronto. aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí, vamos tentar entender aí que essa história passa aí sobre as pandemias, né? Que assolaram o mundo e que hoje nos assola. Vamos ver o que a história fala, o que a história nos ensina sobre isso tudo. Muito bem. Está conosco também mais um professor do Seminário Teológico Batista Meritiense, o Roberlan Julião. O Roberlan Julião é pastor, né? Ele é graduado em teologia, tem especialização em ciências da religião. Ele também hoje é influencer, tem um canal no YouTube, que é Roberlan Julião, Palavra Simples, e que no final a gente vai colocar o link para que você possa entrar na página dele e com certeza ganhar aí com o conteúdo que tem sido disponibilizado lá. Da palavra simples e profunda. Simples e profunda. Roberlan, uma boa noite, meu amigo. Obrigado por ter aceito o desafio. Abre o microfone, hein? Deu uma travada lá no Roberlan. Vamos ver se ele volta. Isso, abre o microfone aí. Boa noite, gente boa. É muito legal estar aqui. Eu espero, de alguma forma, contribuir para a nossa reflexão acerca desse momento que a gente está passando. Muito bom, muito bom. Eu quero começar aqui com o David. Aí você abre o seu microfone aí, David. Eu sei que eu dei uma tarefa para os dois, né? Pedi que os dois pesquisassem, né? Como o assunto é novo, nós não temos muitas produções acadêmicas, as coisas estão surgindo, por isso que tem tanta coisa também que surge no meio que não é verdade, que não é verdade. E eu pedi então a dois pesquisadores, né? Porque ambos têm essa formação, se formaram, pedi que eles pesquisassem um pouco sobre epidemia, sobre a realidade do Brasil, sobre a realidade da epidemia e a igreja. Mas o David, nas suas pesquisas, o que você encontrou aí, David? O que você pode compartilhar com a gente, pensando aí a antiguidade e a Idade Média? Então, pastor, na história da humanidade, né, a gente sempre vai ter casos de pandemias. Na verdade, a gente precisa até limitar aí os conceitos. A gente vai ter o conceito de pandemia e o conceito de epidemia. Primeiro epidemia, depois pandemia. O que vai ser a epidemia? A epidemia vai ser um contágio, né? Podemos dizer assim, num espaço geográfico limitado. Por exemplo, tem um surto de dengue,
São João de Meriti, Baixada Fluminense, beleza, epidemia. Até quando se trata de um país, a gente ainda classifica como epidemia. Agora, quando começa a tomar dimensões continentais, como, por exemplo, a peste negra que assolou toda a Europa, aí a gente já começa a pensar como pandemia. Quando a gente vê, por exemplo, essa doença, né, que está nos assolando hoje, o Covid, aí a gente já tem o conceito de pandemia, assim como lá a peste negra. Tendo dito isso, a gente precisa voltar um pouco na história para a gente perceber que essas questões sempre esteve presentes. Eu destaquei alguns episódios na história e vamos ver aqui, vamos tentar entender. Por exemplo, eu trouxe aqui a praga de Justiniano. Essa praga vai acontecer, por exemplo, em 541 a 544. Essa praga ela vai acontecer ali no período do Império Bizantino e ela vai atingir alguns continentes, vai atingir tanto a África, quanto a Europa, quanto a Ásia. Ela vai atingir esses grupos de pessoas. E essa peste de Justiniano, ela também vai, de certa forma, vitimar milhares de pessoas. Calcula-se aí entre 25 a 25 milhões de pessoas. Veja, olha a extensão. Isso na antiguidade. E essa pandemia ela vai se dar exatamente pelo fato do Império Romano ainda, no caso do Império Romano do Ocidente, ainda está forte, fazer várias incursões por esses continentes, o que vai favorecer o contágio de diversas pessoas. Veja, essa circulação de pessoas entre continentes vai provocar isso. Mais tarde, a gente vai ter a peste negra, que vai ser também um desdobramento dessa praga de Justiniano. Apesar de o período histórico ser diferente, mas o contágio vai ser o mesmo, né, que vai ser causado pela a pulga do rato, que também depois pode ser chamado de peste bubônica, e que vai ter os mesmos sintomas. Essa peste negra já vai ser, olha só, apesar de ser o mesmo vetor, né, a peste negra já vai acontecer já na Idade Média. Mas a gente ainda vai ter outras, como, por exemplo, a gente vai ter a peste de Atenas, que vai acontecer em 430 a.C. Antes de Cristo já existia. Essa peste de Atenas ela vai acontecer exatamente na cidade de Atenas. A cidade de Atenas, ela vai ser uma cidade cercada, né? Cercada por muros. Nesse momento da história, eles vão estar vivendo a Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra entre Esparta e Atenas, por isso esses muros cercando como forma de proteger. E, por conta disso, algumas questões de higiene, por exemplo, vai favorecer, né, o surgimento de algumas bactérias, de alguns vetores, que vai provocar essa peste. Essa peste de Atenas, ela vai vitimar pessoas, como, por exemplo, a gente vai ter o Péricles, que vai ser um governante dali de Atenas, que vai sofrer isso, que vai sofrer dessa peste. Essa peste vai ser relatada por um historiador chamado Tucídides, que vai escrever sobre essa peste e vai colocar ali alguns sintomas, né, que as pessoas vão sentir antes da sua morte. E aí ele fala lá da febre, da vermelhidão, na dor da garganta, no espingarro, na perda da voz, na tosse,
no vômito, nas úlceras que vão aparecer pelo corpo, a sede extrema, a insônia e a diarreia. Naquele momento, eles não tinham, por exemplo, dimensão do que era, nem sabia que tipo de doença tinha acometido. Mas, ao longo do tempo, pesquisas recentes, né, foram buscar os corpos que morreram dessa peste, fizeram algumas pesquisas, fizeram uma raspagem na arcada dentária dessas pessoas e descobriram que existia uma bactéria ali que era muito comum em todos os corpos. E aí eles chegaram a uma conclusão de que a peste de Atenas era uma peste, era uma esqueci o nome agora. Era uma espécie de tifoide. Uhum. E isso levou a população a morrer. Então, veja. Deixa eu te fazer uma pergunta, David. Pergunta. Hoje, a geografia, ela entende, né, quando eu digo a geografia, porque a gente vê esses relatos de dimensão do mundo, geralmente retratado pela geografia. É claro que a história vai tratar disso, a antropologia vai dar a sua orientação. Bom, mas a geografia dá a ideia de dimensão de mundo. Segundo aí os geógrafos, o mundo diminuiu. E você consegue entender isso, você que está em casa, consegue entender isso de forma prática, porque na época que eu era garoto, eu pensava ir em Belford Roxo, né? Então, sair da Pavuna, atravessar o município de São João e chegar em Belford Roxo. Deixa eu só dar uma orientação técnica. Talvez a minha voz está replicando em um dos aparelhos, aí se vocês puderem diminuir o volume, e deve ser o seu, tá, David? Que eu acho que o único microfone que está aberto é o seu. Mas voltando lá à consideração, na época que eu era... Aí, viu, melhorou. Na época que eu era adolescente, a viagem que eu planejava era da Pavuna a Belford Roxo. Hoje eu vejo o meu filho, com 15 anos, projetando conhecer Portugal. A Márcia tem primos, né, que foram morar no Canadá. Tem filhos de membros lá da igreja que atravessaram o continente. Então, a minha expectativa era Belford Roxo. Quando eu ia a Belford Roxo, eu ficava feliz da vida. Isso quer dizer uma coisa: realmente, a globalização encurtou o mundo. Você está citando aí epidemias da antiguidade. Existe algum relato de alguma epidemia que ganhou essas proporções continentais mediante, por mais que sejam mais duradouras as viagens entre os continentes, tem algum relato de alguma doença que atingiu o mundo? Então, pastor, por exemplo, essa peste de Justiniano, por exemplo, era feita pelos exércitos romanos, né? Então, eles andavam o continente. Aquilo eles levaram ou adquiriram fazendo viagens a lombo de animal. Por mais que tivesse um espaço geográfico muito longo, o lombo de animal levava eles. Ou, muitas vezes, era feito de marcha. A marcha, né? Marchando. O exército ia marchando. E, por mais que matasse de uma forma rápida, permitia que, ainda assim, eles conseguissem levar essas doenças para outros continentes e outros espaços. Hoje, a gente tem aí, com o advento lá, né, da Revolução Industrial, a gente tem agora os meios de transporte muito mais rápidos. Por exemplo, lá na Revolução foi inventado a locomotiva, que reduziu, podemos dizer assim, o mundo de uma forma muito grande. Hoje, a gente grande tem... avanço, né? A locomotiva foi um grande avanço. Sim. Hoje a gente tem o carro, tem um avião. O ano passado eu fui lá para Santa Catarina, Foz do Iguaçu. 2 horas de viagem.
Imagina o tempo que era feito essas viagens, por exemplo, no período do Império, as tropas que saíram, por exemplo, para a Guerra do Paraguai e que foram a lombo de cavalo até o Paraguai. Quanto tempo eles devem ter demorado para fazer essas viagens? E hoje, claro, com esse mundo mais curto, né? Isso é muito mais rápido. 2 horas você está no outro lado do país. Deixa eu virar a bola aqui. Deixa eu virar a bola agora. Você fecha para mim o microfone um pouquinho, David, e deixa eu jogar agora lá do outro lado. Deixa eu jogar lá na direita, pro Julião, que tem pinta de corredor. Teu microfone está fechado, Julião. Abre aí teu microfone. Opa! Vamos pensar agora a história da igreja, e eu sei que a gente não tem muito material, né? Eu sei que não tem, eu te dei a tarefa de correr atrás. E o que você encontrou aí? De que forma a igreja lá no passado, e aí possivelmente na Idade Média, o que você encontrou aí de orientação eclesiástica a respeito das pandemias, da epidemia? Porque de alguma forma afeta a igreja, e hoje a gente está sentindo muito, a igreja está sentindo muito. Mas o que você tem para compartilhar com a gente? Sim, sim. O que eu, pelo menos, observo aqui, eu até estava olhando um artigo da Cristianismo Hoje, em que a pergunta principal é: estamos sendo fiéis, né? Estamos sendo fiéis ao fugir de uma epidemia? Porque hoje isso agora até está diminuindo um pouco, né? Por exemplo, quando começou a vir as orientações acerca de isolamento, muitos crentes, né, estavam debatendo a questão se era uma falta de fé, inclusive, a postura do isolamento social, de cultos online, coisas do tipo. Fechar os templos. Isso, exatamente. Agora, é claro, infelizmente, com os óbitos, muitos começaram a perceber que o assunto era sério, era mais do que teoria da conspiração. Se havia algum tipo de exagero ou minimização, ficou só no campo da retórica, porque, na realidade, pode até não ter sido naquela dimensão, foi além daquilo que alguns estavam, né, exagerando na questão da desgraça, e nem menos, né, do que alguns estavam achando que não vai ser algo tão grave assim. Isso. E aí o que acontece? Independentemente da dimensão, nós começamos a ver pessoas das nossas igrejas, do nosso bairro, da nossa cidade, em alguns casos dos nossos familiares, e aí a coisa começou, aí todo mundo já começou a ter um pouco mais de cuidado. E aqui a gente percebe que eles tinham a clareza de que havia um problema. Só que a discussão era se a gente estava... Isso, se a gente estava sendo crente de verdade, fugindo da situação. E aí, no raciocínio de hoje, de alguns cristãos... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essa pergunta era feita lá no passado. Eu peguei o nosso questionamento hoje, e esse articulista aqui, ele pegou o contexto de Lutero para tentar passar para a gente que esse dilema não é um dilema nosso, é um dilema que já vem lá de trás. E aí ele pegou uma resposta, né? Ele pegou uma resposta lá de trás, né, de um ícone do protestantismo para dar a dica para a gente. E aí, só pegar a questão da carta, é um trecho bem curtinho. Sim. Né? A carta é Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal, que ele escreveu ao reverendo Dr. Jones Hess. E assim começa o texto. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Ou seja, a atitude de fé. Né? Eu vou pedir isso a Deus. Então, farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. E aí a gente lembra quando Paulo, que o pessoal pegava lenço dele, né,
para curar aquela coisa todinha e tudo tal. Não que ele fizesse uma campanha ou distribuísse, as pessoas pegavam. E esse mesmo Paulo, ele chega para Timóteo e fala para Timóteo tomar um pouco de vinho na qualidade de remédio, né, para aliviar o seu sofrimento. Então a gente percebe que Paulo não deu um sai, Paulo não fez alguma coisa do tipo. Ele falou, ó, tenha esse cuidado aqui. E é interessante, né, porque assim, ninguém vai dizer que Paulo não era espiritual, que Paulo não tinha dom e que Paulo não curava. Mas ainda assim, Paulo dá essa recomendação. E aí, nesse caso, Lutero vai dizendo, olha, eu vou fazer vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Ou seja, voltando à palavra bíblica, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, aqui no planeta, existem elementos que nós podemos utilizar para a manutenção da vida, né, da existência e assim por diante. E nesse caso, e dentre elas, o alimento, que pode servir inclusive como remédio. E aí ele está dizendo, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado. Então a gente percebe que, assim, ele compreende que há a possibilidade de contágio e que, se a presença dele for necessária, e aí quando ele fala se a presença for necessária, a gente deduz que ele está disposto a arriscar sua vida, ele está disposto a pôr em perigo a sua saúde para cuidar de alguém. Ele está disposto a ser um ferido para curar. A gente percebe que ele não está com medo da morte, ele não está necessariamente fugindo da morte como um covarde, ele não está tendo falta de fé. Não. Ele só está dizendo o seguinte, peraí, uma coisa é eu ajudar uma vozinha que está lá sozinha, isolada, precisando de alguém. Outra coisa, eu ir num churrasquinho na casa do meu amigo de faculdade. São duas coisas diferentes. E aí, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado. A Bíblia fala que o homem prudente vê o mal e se esconde. Então, se eu sei que há um problema, por que eu vou na direção do problema? Nós chamaríamos isso de estupidez. Né? Então, nesse caso aqui, ele fala, e assim, porventura, infligir e poluir outros. Então, a questão não é se eu tenho fé ou não. A questão é se eu posso ser um hospedeiro assintomático e prejudicar alguém. Essa é uma declaração de Lutero, né? Exatamente. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou evitar esses lugares, né? E assim, onde minha presença não é necessária, e assim, porventura, infligir e poluir outros. E, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Ou seja, numa mentalidade de mordomia, ele tem aquela ideia de que fugir, como no aspecto de evitar a contaminação, não é uma covardia, e, pelo contrário, ele ainda está evitando a possibilidade de prejudicar a terceiros. Porque uma coisa, vou pegar o contexto, por exemplo, você como pastor à frente de uma igreja, você pode ter a fé mais inabalável do mundo. Só que a discussão não é a sua fé, é a sua responsabilidade. Porque uma coisa é você decidir morrer a deixar de ir lá para o templo pregar. Outra coisa é você contaminar pessoas que podem vir a morrer quando elas não estão buscando a morte, elas estão buscando esperança. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que ele tem uma preocupação de não causar morte como resultado da negligência dele. Ele chama de negligência. Ele não chama de fé, super fé, nada disso. E aí, continuando a carta, ele diz... É interessante, Capelão, só uma coisa interessante, né? Você está falando de alguém que está na transição da Idade Média para a modernidade. Exatamente. Que o conhecimento científico está muito aquém do conhecimento que nós temos hoje. Exatamente. E que está dando uma orientação de forma a membresia ou a quem está recebendo essa carta, né, de que vai se isolar, de que vai usar os medicamentos e que vai ter o cuidado para não se contaminar, porque quando precisarem dele, ele também não pode levar o contágio para outros. Olha que coisa. E isso ele está sendo mais iluminista do que nós. E lá na Idade Média, né?
E então, aí ele até diz: se Deus quiser me levar, ele certamente me levará, até porque a hora que Deus disser para a gente ir embora, não tem o que fazer, mano. E aí ele está deixando claro: se Deus quiser me levar, ele certamente me levará. E eu terei feito o que ele esperava de mim. Então, é como, por exemplo, eu estou aqui. Eu não estou desesperado, como assim, Senhor, eu não quero morrer, eu vou procurar alguém, botar a mão na minha cabeça para eu não morrer e tudo tal. Porque eu entendo que assim, a morte faz parte da vida, eu posso vir a morrer, se não for de coronavírus, tem N modos de morrer, né? Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Uma roda de caminhão que solta, um avião que cai na casa da pessoa, né? Um monte de coisa pode acontecer para a pessoa morrer. Um barbeiro no caldo de cana. Então, assim, ele está deixando claro que, ó, se Deus quiser me levar, certamente me levará. E eu terei feito o que ele esperava de mim. Ou seja, não é porque eu posso ser atropelado que eu vou andar debaixo da passarela, né? Na Avenida Brasil. Não é porque eu sei que eu posso morrer que eu vou fazer isso, né? E aí ele está dizendo: se Deus quiser me levar, certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim. Portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Aí, muito forte, entendeu? Então, aí você olha para uma situação dessa e você verifica que é aquele caso: nós somos os pregadores da vida. Nós não somos os pregadores da morte. Então, nós precisamos entender o seguinte: olha, todo mundo vai morrer um dia, mas nem por isso vamos ser insensatos, estúpidos de procurar a morte, enquanto tem gente que gostaria de ter um pouco da nossa saúde para continuar vivendo, né? E aí, a penúltima frase, né, da carta, ele diz: se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Então a gente percebe que ele não está naquele desespero do tipo, se eu morrer. Não, ele não está com esse desespero, né? Parece que esse desespero na cristandade parece, assim, pelo menos pós-reforma, né? Parece que é muito mais relacionado a nós pelo nosso materialismo, velado mais materialismo, né? E o fato, né, de nós não termos mais na pós-modernidade um pensamento como existia na Idade Média, né? Eu costumo brincar dizendo que se Tetzel viesse com aquela ideia da gente botar uma moedinha no cofre para conseguir alguma coisa lá, ele ia ficar quebrado, porque a gente quer botar a ofertinha para curtir aqui. Né? Deixa eu virar a bola. Deixa eu virar a bola. Beleza. A última frase. Você tem a última frase ainda aí? Isso, a última frase. Então vai ler. E aí ele fala: veja que essa fé que teme a Deus, veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata e não tenta a Deus. Conforme as orientações bíblicas. O Edson colocou aqui uma fé bíblica e responsabilidade social. Ele fez um comentário aqui bem interessante. O Edson Pedersani, que também é um dos professores lá do seminário. Exatamente. Vamos virar a bola, vamos virar para o outro lado. David, eu não sei se você quer voltar na Idade Média ou se a gente já passa para a realidade do Brasil, porque você citou para mim a gripe espanhola de 1918. Sim. Você quer falar alguma coisa sobre a Idade Média? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média. O Rubelano trouxe a ideia da moedinha lá do Tise. Isso é interessante, por quê? Porque a moedinha está relacionada exatamente com o medo da morte. No período lá, na Idade Média, o que eles mais tinham medo era da morte da guerra, era a morte das doenças, das pragas, dessa própria peste negra. Então, veja, isso gerava esse problema lá. Hoje é claro que a turma quer a moeda para render lucro aqui, beleza? Eu esqueci o nome da doença lá de Atenas, era a febre tifoide, que devastou a turma lá. Mas vamos lá, antes de eu começar a falar da gripe espanhola,
eu vou falar um pouco aqui do Brasil, porque essa gripe ela vai chegar num contexto muito interessante, porque a gente vai estar vivendo no Brasil um período de recuperação de, de diversas doenças. Lá para os anos 1900, a gente vai ter aí uma grande epidemia no Brasil. Epidemia de tuberculose, de febre amarela, de febre amarela, a gente vai ter varíola. Tudo isso vai estar acometendo, matando pessoas no Brasil. Vai ser nesse contexto que vai surgir o sanitarista Oswaldo Cruz, que vai vir exatamente para poder arrumar a casa. A gente vai estar vivendo aqui no Rio de Janeiro o período aí do Pereira Passos, né, que vai fazer a grande reestruturação da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque exatamente essas doenças são causadas por uma falta de saneamento básico. Veja, eu consegui aqui, ó, febre amarela, peste bubônica. Essa mesma peste negra lá da Idade Média, nos anos 1900, estava acontecendo aqui, varíola e tuberculose. Então, Oswaldo Cruz vai vir, vai reorganizar a questão sanitária, vai instituir a vacinação das pessoas. Vai ser nesse momento, em 1904, que a gente vai ter aí a chamada revolta da vacina, porque as pessoas, né, não vão ter conhecimento para que serve essa vacina. Grande parte dessas pessoas que vão receber a vacina vão viver nos subúrbios, nas regiões sem saneamento básico ou em regiões muito pobres. Só uma pergunta, David. Pode perguntar. Só uma pergunta. Não esquece o que você está falando, não. Você está falando das regiões pobres. Grava para você dar continuidade. Na revolta da vacina, tinha um quê de conspiração? Estão querendo matar a gente? Não, era doença mesmo. Assim, quando as pessoas começam a se revoltar, sim, é exatamente por isso. Porque, tipo, não existia aquela campanha, né, do Zé Gotinha, né, que a gente tem aí. Não existia a campanha da vacinação que hoje nós temos. Então, a população ela não estava preparada, principalmente a população mais pobre, não estava preparada para as pessoas para os agentes da saúde que ia chegar e vacinar essas pessoas. Uhum. Então, eles achavam que era um tipo de vacina para matar. Extermínio. O extermínio dos pobres. Com toda a informação hoje, o pessoal já pensa isso. Imagina aquele pessoal lá que, de repente, encontrou lá alguém em nome do Estado para vacinar, hein? E aí o senhor falou uma coisa muito, muito importante, porque, por exemplo, hoje existem as campanhas de vacinação, que muitas vezes, principalmente o povo crente, não está aderindo. A vacinação, por exemplo, do HPV para as meninas de até 14 anos. E a gente vê isso muito menino também. A gente vê isso muito nas escolas. Hoje, por exemplo, a gente está falando aqui de coronavírus, etc. Mas antes do coronavírus chegar, o governo já estava alertando o crescimento dos surtos de sarampo no Brasil. Então, veja, a população precisa pegar essas informações e olhar o valor da ciência. E observar o valor da ciência. E não simplesmente achar que aquilo ali é uma conspiração. Ah, não, porque querem iniciar minha filha na vida, na sexualidade. Ah, porque querem contaminar a população. Não. A ciência, inclusive, por exemplo, o sarampo estava exterminado do Brasil. Estava exterminado, acabou, tinha acabado. Está voltando tudo novamente, porque muitas famílias não querem vacinar os seus filhos. Então, nesse período aí de 1900, a gente vai viver toda essa convulsão, toda essa quantidade toda de peste, de doenças que vai estar matando pessoas no Brasil.
Beleza? Só um detalhe, David, que você tocou num ponto interessantíssimo, e eu estava ouvindo uma rádio que tem uma geração que já recebe... Só fecha o teu áudio aí, fecha um pouquinho o teu áudio. Tem uma geração que os pais já receberam a informação a respeito da vacina, enfrentaram as dificuldades iniciais, aí o tempo passou, o povo já recebeu aquela cultura, virou parte da cultura, campanhas. Só que as crianças que foram vacinadas porque os seus pais já desenvolveram essa cultura, essas crianças cresceram. E cresceram num período onde boa parte dessas doenças, conforme você falou, foram exterminadas. E eles não desenvolveram a cultura de vacinar, né? Porque receberam na infância, cresceram, já estavam com a sua carteirinha pronta, e aí não vacinaram os seus filhos. Aí você vai olhando o relato histórico e você vai percebendo o desenvolvimento cultural, a gente vai percebendo que se isso não for passado de geração para geração, a gente acaba trazendo de volta situações que já estavam resolvidas, né? Eu, quando me casei, a minha mãe fez questão de pegar a minha caderneta de vacina e falar: isso aqui é um documento. Isso aqui é um documento. Para onde você for, leve. A mãe da Márcia fez a mesma coisa. Mas eu acredito que tem muita gente que passou batida. Mas eu quero devolver a palavra, continua falando lá um pouquinho sobre a introdução para a gente chegar aí em 1918. Então, voltando aí nessa questão da carteira de vacinação, olha que é muito importante. Existem lugares, existem países que você não entra sem a sua carteira de vacinação. Não entra sem a carteira de vacinação. Exatamente para limitar ou não deixar que doenças entrem em outros países. Beleza? E aí a gente vai ter todo esse contexto da revolta da vacina e que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco agora sobre essa gripe espanhola que vai chegar no Brasil depois de conseguir resolver toda essa quantidade de doença aí através de Oswaldo Cruz. Tudo bem. Deixa eu passar então aqui para o Robelan. Robelan, pergunta para você. O Edson Pedersani está mandando uma pergunta. Olha a pergunta. É possível que por trás da recusa da vacina contra o HPV, uma pseudo-moralidade diante da vida sexual ativa dos adolescentes? Então, a ideia será que a gente não está encarando essa realidade que os adolescentes, que os jovens estão tendo vida sexual cada vez mais cedo e a gente está tampando o sol com a peneira? Eu acho que é mais ou menos nessa direção aí. Abre o microfone. Diante da pergunta do colega, eu observo que pode ser que sim em alguns casos e pode ser que não também. Por exemplo, em relação à questão de ser essa moralidade ou falso moralismo, sei lá que caminho a gente pode ter, mas eu observo que é como se assim, o fato de vacinar as meninas, a gente está dizendo para elas: vão transar, minhas filhas, entende? E o que acontece? E não é isso. A gente percebe aí uma redução de danos. Se a gente sabe que existe a possibilidade, vivemos numa sociedade altamente erotizada, vivemos numa época em que você não tem como deixar o seu filho ou sua filha preso, trancado dentro de casa. E, então, existem várias situações, né? Por exemplo, a tal da pré-adolescência, né? Então, o cara tem 10 anos, mas ele já tem uma série de informações e é estimulado em coisas que nós chegamos a sofrer lá para os 13, 14 anos. Então, ou seja, a questão é a realidade. Como diz o meu amigo pastor Júlio Correia, fato é. Então, ou seja, essa é a realidade. Né? E já que essa é a realidade, como é que a gente lida com ela? Né? Então, pelo menos é o seguinte, vamos nos precaver. Mas isso não impede o pai e a mãe orientar os seus filhos sobre o tipo de vida que eles querem ter,
se eles estão prontos para as consequências de alguns atos. Então, eu entendo que, assim, eu pelo menos raciocínio que o diálogo seria o caminho mais adequado, porque, de acordo com os seus valores, você não vai pegar alguns caminhos, por mais que seja tentado. Agora, eu entendo que existe uma outra situação. Por exemplo, principalmente nós religiosos, o modo da religião e a ciência lidar nem sempre é bom. Então, tem o modo do conflito, né, que a gente tem aí direto, principalmente hoje em dia. Eu entendo que a gente hoje está parecendo mais medieval do que pós-moderno em alguns aspectos. E aí aquela questão do conflito, de quem está com a razão. E tem aqueles que pegam a ideia da independência, igreja, religião, ciência. Tem aqueles que tentam fazer o diálogo, né? Porque, assim, existem coisas na ciência que são úteis para a vida do religioso, e existe, até numa perspectiva interdisciplinar, elementos da religião e do mistério que podem contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, eu entendo que se a gente tivesse essa humildade, seja o doutorzão, seja o pastorzão, se a gente tivesse aquela humildade de que os saberes podem se complementar, e a gente pode andar em dualidade em vez de dualismo, as coisas seriam diferentes, né? E boa parte dos cristãos teriam mais cuidado, inclusive com a saúde, com o corpo, e não necessariamente esse cuidado significaria liberou geral. Eu pelo menos, penso assim. Não, tá muito bem explicado. A caminhada é essa mesmo. Deixa eu voltar à questão, porque a gente vai conversando, vai surgindo assuntos e o pessoal está participando, né? E aí eu acho que... É igual EBD, no finalzinho começa. Eu ia para a nossa fogueira, já estamos com 40 minutos aqui e eu estou preocupado com o horário, administrar o horário. Vamos voltar para uma questão que eu acho que é interessantíssima. Você citou lá as orientações de Lutero, fantástico, né? As orientações, e a gente já fez todas as considerações, apesar do tempo e da ciência que não era tão desenvolvida. Vamos tentar fazer agora um paralelo, né, e a proposta é essa, com o tempo de hoje, né? Vamos tentar olhar aí para o que estamos vivendo hoje e vamos tentar enxergar aí as semelhanças e o que está distante, né, do comportamento que a gente viu na Idade Média que foi levantado por Lutero. Comigo ainda? Contigo. Ah, beleza. Paralelo, então, agora paralelo. Eu vou pegar um exemplo aqui, fazendo um contraponto entre uma igreja da Coreia do Sul e uma de São Paulo. Por exemplo, a Igreja de Jesus de Shincheonji pegou aquela ideia, né, de que assim, não, peraí, nós vamos continuar... Não, peraí, repete. A igreja de onde? Igreja de Jesus de Shincheonji, Coreia do Sul. Isso. E aí, nesse caso... Eu falei direito? Rapaz, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso para você. Google, por exemplo, diverge da UOL. Fala Estou desperdiçando tempo. Vai lá, manda aí. Então, vamos lá. Voltando para onde eu estava, né? Então, depois o Google resolve com a UOL. E nessa situação, essa igreja, né, por exemplo, que tem um grande número, né, de fiéis, o que estava acontecendo? Eles estavam escondendo, por exemplo, a quantidade, né, de pessoas que estavam infectadas, porque eles estavam naquela mentalidade de vamos ministrar, vamos fazer, vamos acontecer, tem a reunião e vai curar e vai e tal, aquela coisa todinha. E aí o líder depois, ele pediu desculpas à população pela sua negligência. Eu não sei em que pé ficou isso daí no âmbito legal, né? Até porque essa matéria da UOL é lá de trás, quando a gente aqui estava discutindo, né? Estava Malafaia e Ana Paula Valadão, aquele embate se fecha, não fecha. E foi nesse período que a UOL publicou. E em contrapartida, se eu não me engano, das igrejas mais proeminentes, dos líderes assim, bastante conhecidos no Brasil, né? Inclusive no ambiente secular, a gente vê o caso da Igreja Batista da Água Branca, em que, assim, se vocês observarem, um dos primeiros comunicados de vamos encerrar o trabalho, antes de parecer de convenção, antes de parecer de um monte de gente... Uma semana antes. Entendeu?
Então, assim, a gente vê esses dois polos, né? Enquanto num lado tem alguém que vamos continuar, esconde os números, Deus vai curar, né? O outro, olha, a partir de agora tudo que é presencial parou, vai ser tudo virtual agora, né? E aí a gente tem um exemplo de uma prática no nosso meio batista. Eu não sei se é agora que a gente falou ou se é no próximo bloco. No próximo, no próximo. Beleza. Você vai dar um exemplo prático. Exemplo Tá prático. Deixa eu voltar para o David, então. David, você parou e você ia falar, então, sobre a gripe espanhola de 1918 no Brasil. Fecha o áudio, Roberlan, abre o áudio aí, David. Então, essa gripe espanhola, ela vai surgir ali nesse 1918. 1918, o que a gente vai estar ali, né? Vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai estar acontecendo na Europa, a Europa toda devastada. A gente vai ter aquela guerra de trincheira. A guerra de trincheira, só para... Eu não sei quem viu aí, quem deve ter visto. Deve ter visto alguém, deve ter visto aqueles filmes da Primeira Guerra, onde os caras estão dentro do buraco, dentro daqueles buracos. Quem viu atualmente aí a Mulher Maravilha, vai ver que ela também entra numa trincheira. Aquilo ali era a guerra de trincheira, que ficou conhecida como uma das guerras mais sangrentas que existiram. E por que eu estou falando isso? Porque a gripe espanhola ela vai nascer nesse contexto, de Primeira Guerra Mundial. E a gripe espanhola vai se descobrir depois que ela não vai, o vírus dela não vai matar. O que vai matar vai ser o agravamento, né, por conta da baixa imunidade das pessoas. Por conta da baixa imunidade. Veja, o cara está lutando na guerra, ali naquela trincheira, água, lama, insetos, ratos, tudo passando ali, e o cara com fome, nervoso, né? Porque com medo de morrer, tendo que se escapar daquilo ali. O que vai acontecer? A gente vai ter alguns países que vão estar participando dessa guerra que vai ficar até sabendo da gripe, do que está acontecendo. Mas, para não baixar a moral dos seus soldados, eles vão omitir o fato da gripe. E aí, o que vai acontecer? Vai haver um país que não vai estar na guerra, vai assumir um papel de neutralidade, que vai ser a Espanha, e os seus meios de comunicação, os seus jornais, vão difundir muito, vão falar muito sobre essa gripe lá na Espanha. Por isso ela vai ganhar esse nome de gripe espanhola. Alguns historiadores questionam de onde pode ter saído essa gripe. Alguns acham que pode ter vindo da China, outros da Inglaterra, mas existe uma grande quantidade de historiadores que defendem que essa gripe saiu dos Estados Unidos. E essa gripe ela vai matar muita gente na Europa. Alguns historiadores dizem que ela mata ali por cerca de mais de 1/3 da população europeia. Principalmente a grande quantidade de soldados, né, que, por conta da situação deles. Outra coisa importante, a gente falou aí do Brasil, né? O Brasil ele está vivendo essa convulsão, essa quantidade enorme aí de doenças nos anos 1900. Oswaldo Cruz ali tentando resolver, inventando vacina, inclusive quem tiver oportunidade, ali em Manguinhos tem ali o Instituto do Oswaldo Cruz, e ali tem um espaço para visitação, que mostra as seringas, tudinho, bem legal, quem puder dar um pulo lá. E aí o Oswaldo Cruz ele consegue conter esses surtos que está acontecendo. Só que ao conter isso, quando chega em 1918, o Brasil ele vai receber um navio inglês chamado Demerara. Esse navio vai vir de Lisboa, Portugal, vai desembarcar em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, e nele vai ter um presente. Um monte de pessoas infectadas. E isso vai fazer com que pessoas no Brasil
também sejam contaminadas. Navio de onde, David? Navio de onde? Esse navio é inglês, mas ele está vindo de Portugal. Ah, tá. Ele está vindo de Lisboa. E aí ele vai trazer pessoas contaminadas. Aí tem a questão aí do mundo mais curto. Agora não mais de trem, não mais a cavalo, agora vem de navio. E ele vai contaminar grande parte da população. E as medidas que vão ser tomadas? Isolamento social, igual hoje. Isolamento social. Isolamento social. Vai ser criado também a imaginação do brasileiro, né? A criatividade do brasileiro é muito, muito interessante. Nesse momento, os brasileiros vão inventar alguns remédios que, segundo eles, vão curar essa gripe espanhola. Por exemplo, feijão não, né? Feijão não. Feijão não. Eles vão usar fumo, né? Tabaco e alfazema e incenso, fazer incenso para poder espantar essa gripe. Outro remédio também que eles vão usar vai ser o sal quinino, que antigamente era usado contra a malária. Mas vai ter um outro remédio também que o brasileiro é bastante criativo. Vai ser o limão com mel, e cachaça. Aí. E mais tarde, que mais tarde vai dar origem até hoje. Que vai dar origem à caipirinha. O pessoal queria uma justificativa. Mas o legado espanhola o legado. Não é o legado olímpico, não. Então, a caipirinha surgiu para combater uma gripe. É o que alguns historiadores trazem pra gente, né? O crente só toma o limão e o mel. Só o limão e o mel. O crente... O pessoal recomenda até hoje, limão com mel. A cana eles não tomam, não. Não, deixa eu te fazer uma pergunta, David. Pergunta. Fecha o teu áudio. Vai lá. É que você está avançando e tem uma coisa que me chamou a atenção quando você falou, quando foi a gripe da Primeira Guerra foi denominada espanhola. É só para mim entender um pouco. A Espanha ficou neutra e você entende que isso foi uma tentativa de tirar aqueles que foram destaques na guerra, de evitar que eles tomem a culpa. E aí a gente vê uma outra coisa interessante, dar o nome de um país a uma gripe. Quem é que está dando o nome? Né? Você fala assim, possivelmente pode ter vindo dos Estados Unidos, mas quem é que batiza a gripe com o nome de um outro país? Com que intenção política? Né? Porque hoje não se faz mais isso. Porque se alguém falar assim, a gripe da China, ninguém falou gripe da China. Porque quando surgiu no cenário mundial, já começou a polemizar. Então, hoje a gente já não batiza mais com o nome de uma outra nação, porque a gente sabe que isso pode revelar outros interesses, né? Então, explica só um pouquinho, e depois você volta a dar continuidade ao que você estava falando, que também está bem interessante aí sobre as medidas que o Brasil foi tomando. Então, a gripe espanhola, ela recebeu esse nome, acredito que não tenha sido por maldade. A Espanha, ela estava neutra. A Primeira Guerra ela foi causada exatamente por questões imperialistas, o domínio de território na África. E, assim, até onde eu conheço, eu não vejo a Espanha participando dessa corrida imperialista. Até porque tanto a industrialização, né, porque essa corrida imperialista tem a ver com esse processo de industrialização que vai começar lá na Primeira Guerra Mundial. Tanto a Espanha quanto Portugal, a industrialização deles vai ser tardia. E aí, o que vai acontecer? Eles não vão participar da guerra, mas o que vai acontecer vai ser, pelo fato deles não ter nada para esconder, eles vão alertar a população deles acerca da doença que está matando.
E aí, naquela época, eles tinham esses costumes, né? Aí ficou a gripe espanhola, beleza? Essa gripe no Brasil, ela vai fazer algum estrago. Por exemplo, a gente vai ter aí, no ano de 1918, a morte do Rodrigo Alves, presidente Rodrigo Alves, o cara eleito. Ele nem, na verdade, ele ficou conhecido como ex-futuro presidente, que morreu exatamente por conta dessa gripe. E aí quem vai assumir vai ser um outro presidente, né? Que agora me fugiu o nome dele aqui, não sei porquê, mas não era para ter fugido, que vai chamar Carlos Chagas, que vai ser também um médico, um cientista, né? Que vai buscar trazer soluções para essa doença. E aí, entre essas soluções, veja, nesse período, o Brasil ele não tem um sistema de saúde. Hoje a gente critica muito o SUS, mas naquela época não existia um sistema de saúde. O que existia era hospitais particulares. Obviamente que quem ia para o hospital particular era quem tinha dinheiro e as Santa Casa de Misericórdia, que aí recebia, né, no caso, a população mais pobre. Por misericórdia. Por misericórdia. Só que o pobre, ele não está interessado na misericórdia. Por quê? Porque morriam as pessoas na Santa Casa por conta da gripe. Tá aí o presidente, Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, isso aí. Por conta da gripe, e aí a população dizia que a Santa Casa estava matando as pessoas para conseguir leitos. E aí, a partir desse momento, Carlos Chagas ele vai trazer para a gente essa ideia, né, de saúde pública. Ele vai criar ali algumas instituições, né, vai construir 27 hospitais entre postos de saúde. E aí, a partir desse momento, a gente começa a pensar em um sistema de saúde para o Brasil, que ainda não é o SUS. O SUS vai ser muito depois, mas agora a população passa a ter espaços de saúde para que ela possa ser acolhida. Ok. E aí já começa a visão, né, de estender isso e solidificar como uma medida do Estado em relação aos desfavorecidos. Deixa eu virar... O presidente é o Venceslau Braz. Do período dessa... criação. O Nilo Peçanha vai ser lá para 1929, antes de Getúlio Vargas. Bom, depois eu deixo você e o Edson Pedessani numa conversa à parte. Bom, fecha o áudio aí. Vou passar lá para o Roberlan. Enquanto isso, eu quero responder. Teve alguém que me perguntou aqui. São todos os dias? Tá aqui, foi o Alan. São todos os dias essa conversa das 10? Alan, ainda não. Por enquanto, só às terças-feiras. Eu estou querendo ampliar para sexta, porque o que está surgindo de assunto e de pessoas que interessantes para a gente trazer para conversar está crescendo a cada dia. Mas, por enquanto, só às terças-feiras. Mas estamos pensando em ampliar porque tem sido aí bem recebido pelas pessoas. Obrigado pela pergunta, tá bom? Ok. Vamos lá, Roberlan. Vamos lá. Vamos pensar agora. O David trouxe a prática, né, do início aí do século XX no Brasil, diante das situações, foi aqui citando nomes e medidas, né? Mas vamos pensar então aqui de forma prática algumas medidas que acho que é a PIB de Curitiba que você vai estar citando, algumas medidas que foram tomadas de forma prática diante desse cenário hoje, né? O que você tem para compartilhar aí? Opa, legal. Então, eu fui deixa eu ver aqui, ao jornal Gazeta do Povo, de 30 de março de 2020, 5 da tarde, 5 horas e 6 minutos, 17 horas e 6 minutos, e aí
o assunto era como as religiões estão lidando com a pandemia do coronavírus. Aí falou de várias religiões, mas eu me detive numa coisa mais restrita. E aí, aqui, quando chega na parte Igreja Batista, fala sobre a PIB de Curitiba, que suspendeu também, né, os cultos públicos e transferiu as celebrações para ambiente virtual. E eles entrevistaram o pastor Vitor França, e ele estava dizendo, né, que diante da visão teológica do assunto, ele primeiro bateu na tecla do aspecto de que Deus não está mandando castigo, Deus está permitindo que algumas coisas aconteçam e ele entende que há algum propósito nisso, né? E nesse caso, eu pelo menos estou fechado com ele, porque eu percebo, né? Eu que sou do período da Telefunken, né? Então, do vinil da Telefunken até a live no Instagram, eu percebo uma transformação incrível que a igreja tem passado. O acesso, por exemplo, aquele dia que eu preguei na conferência da família aí da igreja, da sua igreja, da PIBAP, teve gente, por exemplo, da minha rua, gente do meu bairro, gente aqui da minha região que estava lá escrevendo. Deus falou comigo. Então, só para ter uma ideia, o alcance que a gente tem de gente que não iria à sua igreja, pelo menos deduzo eu, tão cedo. E aí, assim, a gente está tendo essa barreira rompida, né? Isso está muito claro. Mas ele não fala do propósito, eu que estou deduzindo aqui. E aí ele deixando claro, né, que o Brasil e as nações, elas precisavam de um momento de revisão. E parece que esse período de pandemia está fazendo isso com a gente, quebrantamento de coração, né, porque muita gente está vendo o que realmente importa a respeito desse assunto, ele até chega a dizer, né, que esse período, né, de confinamento tem servido para a conversão de muita gente, e as pessoas, inclusive a membresia, vai focando mais na questão de família e preocupação com o próximo. Então, um gesto maior de generosidade e uma valorização maior da própria família, de acordo com a palavra dele. E em contrapartida, a questão da responsabilidade pastoral, ele bateu na tecla, né, de que os pastores, eles estão dando assistência, né? Estão dando a assistência, dependendo da situação, tem um aspecto presencial, com aqueles cuidados que a gente sabe que um lugar com terapia, né? Quem frequenta consultório sabe disso, né? Com esses devidos cuidados, mas não necessariamente aquela aglomeração, né? Como era antes, naquele templo enorme cheio de gente. E aí, a respeito disso também, ele, por exemplo, bateu na tecla aqui da questão do cuidado do corpo, do cuidado da mente e do cuidado do espírito. Então, por exemplo, enquanto o David falava da questão da peste negra, eu estou lembrando aqui de um artigo, né, que eu tinha lido, falando sobre gente que se flagelava, que se açoitava com a pretensão de que, assim, esse castigo divino vai embora e vai dar tudo certo, né? Vou chamar a atenção de Deus. Isso, gente, por exemplo, matando gato, né? Porque o gato é a encarnação do Satanás, e aí o pobre, e se fosse preto, então... aí não é por rir, não, gente, mataram o gato. E aí, nesse caso, assim, matava o gato. O que acontecia? Se o gato é um predador natural do rato, imagina, mata o gato, sobra rato. Olha a desgraça. Então... Você sabia que foi aí que surgiu aquela música, Atirei o Pau no Gato? Mentira! Então, você percebe o problema do pensamento mágico? Então, com o pensamento mágico, você pode dizer que qualquer coisa é qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, posso dizer assim, não... Eu não sou negro, eu sou ruivo. Eu estou falando. Tudo bem que a palavra cachorro não morde, mas assim, eu no meu imaginário posso falar qualquer coisa. Então, se o problema... Eu lembro da época das bruxas, né? Você disse que o gato é isso e pronto, acabou. E nesse período, é claro, 200 anos depois, você percebe que Lutero já tem um raciocínio totalmente diferente. E Lutero está muito mais perto daquele período, né? Do que nós. Então, eu olho para o nosso contexto aqui
e vejo que está na hora da igreja valorizar mais o cuidado com o corpo. Inclusive, por exemplo, a Bíblia diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, se comparado à piedade. Mas agora, se Jesus, na ressurreição, ele vai usar o nosso corpo, é por quê? Porque o corpo é importante. A Bíblia diz que o corpo é morada do Espírito. E aí, a gente viu agora, né, com a palavra do David, em relação à questão dos problemas relacionados à nossa baixa imunidade. Então, vamos lá. A gente vive sob estresse, às vezes o próprio ambiente religioso é estressor, né? E aí você, por exemplo, se alimenta mal, porque o crente não fuma e nem bebe, mas come e come mal, né? E aí não faz atividade física por causa da luxúria, vaidade, sei lá o quê. Nessa brincadeira, quando chega um momento como esse, pô, aí não dá, né? Então, a gente percebe que o Lutero lá atrás, né? E eu escrevi até um artigo para a Vigiai, do Vital Souza, que eu vou botar no meu blog, né? Palavra Simples também, quando eu falo sobre o coronavírus e o feijão da vovó Zumira. Digamos que a gente foi na reunião da casa da vovó, né? Veio a família toda. É um outro feijão. Não, claro, aí o que acontece? Não, pelo amor de Deus. Aí nesse caso. Eu vou te pedir uma coisa, vou te pedir só uma coisa, Rubelan. Nós já estamos com 1h06. Geralmente a gente faz 60 minutos e quando está muito bom, que é o caso dessa, e geralmente todas são boas, eu sempre falo isso, a gente vai até 1h15. Então, eu ainda tenho as considerações finais. Então, tenta encerrar esse bloco para me dar as considerações finais para o David e depois também te dar a oportunidade para você fazer as últimas considerações. Show, em 1 minuto então. Aí o que acontece? Imagina que a gente está todo mundo indo para a casa da vovó. A casa da vovó não é um salão de festas, só tem um banheiro. Vem todo mundo, sobrinho, neto, genro, namoradinho da neta, aquele negócio todinho. Aí imagina, na hora de ir ao banheiro. Aí tem aquele monte de mulher para ir para o banheiro, tem aquele monte de criança, tem o efeito da feijoada, tem um monte de situação, vai ter um congestionamento. Uhum. Trazendo para o nosso contexto, vamos lá. Nossa saúde pública não é uma questão de Covid-19. Ela é precária. A questão, por exemplo, da nossa própria saúde, ela não é bem tratada. A gente se alimenta mal, a gente vive mal. Aí o que acontece? O que pelo menos eu posso fazer? Evitar de todas as formas precisar botar o pé no hospital. Daí, né, a questão, digamos, né, que o banheiro seja como a nossa saúde pública, não tem estrutura, vai gargalar, vai dar gargalo, né? Beleza. Ok, muito bem. E já ampliaram lá os banheiros na casa da vovó? Bem, de acordo com o que está acontecendo aí, parece que os banheiros eram fake. Oh, meu Deus, me perdoa. Tá Desculpa. Bom. Hoje em dia não pode nem brincar mais com isso, né? Deixa pra lá. Deixa eu vira a bola lá para outro lado. David, nós estamos nos últimos minutos. Vamos para as considerações finais. E se você consegue, eu acho que uma coisa que você se propôs a falar aqui, na sua pesquisa, e que a gente não tocou, vê se você consegue pontuar as consequências para o Brasil e para a América, e tenta já deixar o pós-pandemia. Tenta fazer esses dois pontinhos em 2 minutinhos, para me dar a oportunidade. Se virar nos 30, tá bom? Então, geralmente, quando esses surtos epidêmicos acontecem, não só os surtos epidêmicos, mas também quando a sociedade se livra, né, de uma guerra, é um período de reconstrução. É um período de reconstrução e de aprendizado. Eu acho que a gente precisa tirar lições dessas situações. E uma das lições que eu acredito ser importante, que a gente precisa tirar, é a questão do cuidado. Acho que esse coronavírus, esse isolamento que a gente se propôs a fazer, ficou muito marcado na mídia o cuidado com o outro, que vai exatamente aí ao encontro, né, do que Lutero, conforme o Ruberlan trouxe para a gente,
chamou a atenção. E como é que eu posso cuidar do outro? Porque, assim, as epidemias, elas sempre vão acontecer. As epidemias, elas não vão deixar de acontecer. Por exemplo, quando chega o verão, a gente tem um ciclo epidêmico que sempre massacra o povo brasileiro, que é o vírus, que é a dengue, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti já transmitiu febre amarela lá no passado, passou durante muito tempo transmitindo a dengue. Hoje ele transmite a zika, a chikungunya, mas a zika, a chikungunya e a própria dengue. E assim, se você quer cuidar do outro, limpa teu quintal. Olha só que coisa prática. Porque a gente tem muito também essa questão de colocar tudo na conta, tudo na conta do governo. Mas nesse caso, a gente pode resolver. E é simples. Outra questão importante que a gente precisa ter é esperança. Porque a história nos mostra que sempre quando a gente tem essas crises, logo depois vem a bonança. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas desesperadas, pensando no como que vai se recuperar do desemprego, como que vai recuperar aí a sua empresa, como que vai se recuperar a sua sanidade mental. Mas pode ter certeza, aproveita esse período, se qualifica. Hoje tem muito curso à distância aí, de graça, faz o curso. O Sebrae disponibilizou alguns cursos também. Se qualifica, vê lá o que é importante para a sua empresa, o que é importante para o seu currículo. Aproveita, porque eu tenho certeza que quando passar tudo isso, as empresas vão se reabrir, vão abrir novamente e com certeza os patrões vão querer contratar. E aí, se você está qualificado, você vai estar exatamente aí preparado para assumir esse cargo. E acerca dos governos, eu acredito que está sendo pensado alguma coisa assim, né, aos moldes lá da crise de 29, alguma questão do governo para poder realmente reestruturar essa economia, apesar da minha discordância política, mas eu não sou descrente de tudo. Eu acredito que existem pessoas que estão pensando aí em alguma forma de recuperar esse país. Eu acredito que as pessoas ainda vão voltar a ser felizes e que a gente exatamente cuide do outro, sem colocar a nossa vida em risco, mas cuide do outro. Eu acredito que essa é a palavra de esperança que a gente precisa ter por pós-pandemia. Muito bem, Roberlan, suas últimas considerações. Bem, gente, estamos vivendo um novo tempo, apesar dos perigos, e eu, pelo menos, como eu disse, que conhecia a Telefunk, a TV de tubo e assim por diante, a rádio de madeira, eu tive um rádio gravador, Fábio, daqueles de botar aqui, assim, entendeu? E aí, nesse caso, para quem viveu essa época, né, eu vejo hoje uma oportunidade que nossos antepassados, cristãos ou não tiveram. Então, a gente tem uma grande oportunidade para propagar o evangelho com redes sociais, mídias digitais. A igreja, por exemplo, está se reinventando. Eu vejo isso de forma positiva. Lares estão sendo alcançados aos montes. Pregações que às vezes era restrita a coisa de 30, 40, 50 pessoas, agora alcança 500, 600 pessoas e fica lá para quem quiser assistir, entendeu? Então, as nossas reuniões de liderança via Skype, Zoom, Messenger, WhatsApp, enxuga o tempo, não dá mais para ficar lavando roupa suja do que fizeram no verão passado. Então, assim, eu vejo uma mudança muito grande, né, nesse aspecto, e eu vejo aqui que Romanos 8, 28 está valendo, entendeu? Com fé, celular, sinal de internet, e o apelo que eu faço, né, para o pessoal que está aí, principalmente os cristãos, olha, não vamos entrar nessa de ficar enquanto muitos crentes podem ser tentados a ficar na polarização política, corre atrás do seu arroz, do seu feijão, entendeu? Batalha a sua luta, tenta melhorar de vida,
porque assim, não vai adiantar você ficar entrando em alguns entraves, perdendo amigos, família, entendeu? Por causa de algumas situações. Tenta se informar, tenta se fundamentar, mas assim, não entra nessa de briga. O povo está precisando de palavra de esperança. Pega a sua internet, prega a esperança para o povo, fala de Deus, traz ânimo para o pessoal, orando pelos enfermos, consolando os enlutados, pelos médicos, profissionais de saúde que a gente conhece, que volta para casa e tem pai e mãe idoso, tem filho pequeno, né? Então, e assim, o que está pegando a palavra do David? Tem coisa que não está sob o nosso controle, mas tem coisa que está. E sob o nosso controle está o quê? Lavar bem a mão, né? Botar a máscara, álcool em gel, cobrir nariz quando tossir, ficar no ambiente ventilado, não compartilhar objeto pessoal, né? Por exemplo, tem gente que pode ficar em casa, tem gente que não tem nem casa, né? Então, não vamos julgar os outros, não vamos julgar quem está saindo para trabalhar, não vamos julgar quem está em casa, né? Porque às vezes a gente está chamando a pessoa de modinha, mas às vezes a pessoa está passando um perrengue em casa. E às vezes está achando que a pessoa é um estúpido, mas às vezes, por exemplo, eu saio para caminhar e eu vejo o cara catando papelão. Como é que eu vou dizer para esse cara ficar em casa? Então, ou seja, não vamos pegar esse caminho, não interessa para a gente. O que interessa para a gente é sermos solidários uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. E eu fecho com o Provérbio 27:12. Diz a Bíblia, né, que o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Porque uma hora a fatura da vida chega. Bom, chegamos ao fim. Eu quero agradecer ao professor David, ao pastor Roberlan, por terem aceito o desafio. Em outro momento, com certeza, vocês vão voltar, de repente, com outros parceiros para conversar, né? Mas eu sou muito grato à vida de vocês, pela participação, grato a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o ministério de vocês, e que vocês passem por esse período, assim como todo brasileiro vai ter que passar, com saúde. Esse é o desejo do meu coração. Quero agradecer ao pessoal que ficou com a gente aí no chat, mandando pergunta, fazendo considerações. Eu não consegui colocar todos, né, mas na próxima terça-feira a gente vai ter um novo bate-papo, e aí a gente vai falar sobre economia do lar, né, economia doméstica, mas vamos pensar também a economia de forma macro. Eu já deixo o convite para você estar conosco aqui na Conversa das 10, que começa às 10h15, 10h12, nunca começa às 10. Isso vai me lembrando um programa que tinha anteriormente e que não consegue acabar com 60 minutos. Né? A gente não tem... Mas isso quer dizer que tem sido muito bom. Gente, uma boa noite. O pessoal do chat vai ficando. Eu continuo com os meus amigos aqui para as considerações finais, mas o pessoal do chat, um forte abraço, uma boa noite, um bom descanso e que amanhã seja um novo dia para a glória de Deus e para a alegria do povo. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Até mais.